O presente trabalho tem como tema a quantificação de ferro e fitato em plantas alimentícias não convencionais, explorando fontes alternativas do mineral para incorporação em biscoitos vegetarianos, utilizando a otimização de processos. A alimentação vegetariana ela tem sido uma alternativa interessante para indivíduos que buscam uma alimentação saudável. Entretanto, esse padrão alimentar exige uma certa atenção para evitar que ocorram deficiências nutricionais. Com isso, as hortaliças de coloração verde escura têm sido fontes alternativas de ferro, em especial as plantas alimentícias não convencionais, que têm se tornado promissoras em relação ao teor desse mineral. Com isso, buscou-se desenvolver um produto enriquecido com ferro de origem alimentar, com ingredientes naturais e que satisfaçam as demandas nutricionais. Com base na análise da literatura e com a disponibilidade do produtor local, foram selecionados o almeirão de árvore, a bertalha, a beldroega, o caruru, a Ora pronobis e o peixinho. Para a determinação do teor de ferro, foi analisado, através da espectrometria de absorção atômica em chamas, o teor de fitato pela leitura de absorbância a 517 nanômetros, a razão ferro-fitato pela simples divisão desses valores, a produção da farinha. Ela foi realizada através da desidratação da planta em estufa a 70 graus por 70 horas, e o desenvolvimento dos biscoitos foram realizados no Departamento de Nutrição, no Laboratório de Técnica e Dietética, na qual foi escolhida uma receita base que não tivesse ingredientes de origem animal e que os mesmos não fossem alergênicos, através de testes realizados. Com isso, aqui é possível observar os ingredientes utilizados nesses testes. Através disso, a análise física ela foi realizada com 5 biscoitos, na qual foi avaliado o seu peso através de balança analítica e o seu diâmetro e a sua altura através do paquímetro, como mostra aqui. Com relação ao fator de cocção, foi realizado pela divisão do peso cozido e o peso cru, o fator de expansão pelo diâmetro e pela espessura, o volume aparente pelo deslocamento da semente de pães e o volume específico pelo volume deslocado e o peso da amostra, que foi realizado como mostrado aqui embaixo. A análise estatística foi realizada através do planejamento dos biscoitos pelo DCCR e a análise da significância pela ANOVA. Aqui a gente pode observar os teores de ferro e fitato encontrados. Pode-se observar que o peixinho foi a amostra que obteve a maior quantidade de ferro. Com relação à razão ferro-fitato, a amostra de peixinho se destacou, porque ela obteve o maior teor desse mineral e a menor interação do fitato, provando que a sua biodisponibilidade seria maior, já que teria menor interação desse fator antinutricional. Com isso, as formulações definidas pelo DCCR, na qual teve a variação tanto da farinha de trigo, quanto da farinha de peixinho, quanto o óleo de soja, em diferentes concentrações. Aqui a gente pode observar a aparência dos biscoitos, né, através do DCCR. Com relação aos resultados, pode-se observar que o valor de R² do modelo proposto ele foi baixo, devido à pouca variação entre os ensaios realizados, visto que a média dos valores foram semelhantes nas diferentes concentrações, indicando que dentro da faixa estudada não há efeito das variáveis nas respostas. Com isso, a baixa interferência das variáveis no intervalo estudado foi favorável para o estudo, uma vez que a adição da farinha ela não interferiu na análise física do biscoito. Com isso, o peixinho ele apresentou teores superiores de ferro em comparação às fontes principais, né, como carne vermelha, que teve uma média de 5 miligramas de ferro, e o feijão, que teve 1,5 miligrama por porção de 100 gramas. Então, vale ressaltar também que, com relação ao alto teor que essas plantas possuem, os fatores antinutricionais podem diminuir a sua biodisponibilidade. E com isso, nos diferentes tipos de biscoito desenvolvido, a concentração de ferro ela variou entre 0,24 e 0,85 mg por porção de 30 gramas, sendo uma fonte alternativa de ferro utilizada na alimentação. Com isso, as plantas alimentícias não convencionais, principalmente o peixinho, são uma boa fonte de ferro e se tornam uma alternativa para as necessidades nutricionais. A farinha da punk ela não teve grande influência nos resultados, não foi positiva para essa análise física, e é possível incorporar essa planta, né, sendo um alimento não convencional, em outras preparações além das tradicionais, né, como as saladas e os refogados, expandindo o seu uso, então, desses alimentos.